Esté, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, porque o vídeo de hoje é mais do que especial. Hoje é dia 14 de abril, aniversário do nosso glorioso alvinegro praiano. É claro que eu não poderia deixar esse dia passar em branco. A minha história com o Santos começou desde muito cedo, desde quando eu nasci, basicamente. E essa paixão só foi aumentando conforme os anos, e não à toa hoje eu carrego essa paixão tatuada na pele. Tem uma tatuagem do Santos. Inclusive tem vídeo aqui no canal de um vlog, entre aspas, que não foi bem um vlog, mas enfim, contando quando eu fiz, por que eu fiz, enfim. Hoje é meu xodózinho. A história do Santos todo mundo já conhece e sabe de todas as suas glórias, de todas as suas conquistas. Então eu fiquei pensando, como contar essa história de uma maneira diferente? Foi aí que eu lembrei que eu havia escrito um texto há alguns anos para o Futebol por Elas, quando eu ainda era colunista do blog, sobre momentos específicos da história do Santos que tinham me ensinado uma lição de uma forma ou de outra, sejam eles bons ou não. Daí eu cheguei à conclusão de que do ano passado para esse, nós santistas vivemos momentos angustiantes com o Santos e nada melhor do que resgatar momentos bons e nem tão bons assim da história do Santos, para mostrar pra gente que o Santos, mais do que ninguém, sabe a melhor forma de se reinventar. A primeira lição é não se conformar. Para a gente entender um pouco melhor, vamos voltar no tempo. O Santos Futebol Clube foi criado no dia 14 de abril de 1912, depois de 3 esportistas não se conformarem com o fato da cidade de Santos não ter um time para representá-la. Dessa forma, eles convocaram uma assembleia na sede do Clube de Concórdia para a criação de um time de futebol. E como toda nova ideia, todo novo projeto precisa de um nome, muitas sugestões foram levantadas. Brasil Atlético, Euterpe, Concórdia, mas nenhuma delas superou Santos Futebol Clube, que foi eleita por unanimidade. Caraca! Imagina se o Francisco, se o Mari, se o Argemiro, os tais esportistas citados aí, tivessem se conformado com o fato de não ter um clube representando a cidade de Santos. Meu Deus, eu prefiro nem imaginar. A segunda lição é sobre transformação. Vamos agora dar um salto nos anos e de 1912 a gente vai para 1956. Já sabem do que se trata, né? Em 1956, chegou a Vila Belmiro um garoto franzino que não fazia a menor ideia de que estava prestes a mudar a história do futebol para sempre, vestindo um manto branco e preto. Pelé, que ainda não era conhecido como Pelé, quase desistiu do futebol depois de perder um pênalti em um jogo que o Santos foi derrotado pela categoria juvenil. E foi o seu treinador que o fez mudar de ideia. Mal sabia ele, mas a partir daquela decisão, o mundo da bola jamais seria o mesmo. Era ali que começava a transformação. O Santos fez algo que ninguém nem sequer imaginava. Montou simplesmente o melhor time do mundo. A Vila Belmiro seria palco de grandes espetáculos comandado pelas estrelas Pelé, Pepe, Zito, Coutinho, Clodoaldo e companhia. O Santos viveu a década de ouro com o time dos sonhos. Foram inúmeras excursões que fizeram do Santos o time mais conhecido do mundo. Goleadas históricas, a conquista da América por 2 vezes e, consequentemente, é claro, a conquista dos 2 mundiais de clube. Não seria eu se eu não colocasse isso um pouquinho na conta do destino. O destino levou esse garoto pouco conhecido até Santos e o Santos o levou para o mundo. Depois dele, muitos seriam comparados a ele, mas nenhum chegaria perto de ser e fazer o que ele fez. Mais um salto na nossa história para falar agora sobre acreditar. E nem é preciso dizer muito. Tá que eu não era nascida ainda, mas canto com orgulho sim que em 95 eu não desisti. Em 95 eu não desisti, quantas taças e você levantar. E é por isso que hoje eu estou aqui, pra te incentivar. Um jogo foi capaz de dar um significado gigantesco para essa letra. Em 1995, o Santos chegava à semifinal do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo, um desastre, 4-1 Fluminense, e 2 dos melhores jogadores da equipe
expulsos, ou seja, não jogariam o jogo da volta, Robert e Jameli. Reverter o resultado parecia impossível, mas só se você não acreditasse. E a torcida santista estava disposta a acreditar e, mais do que isso, a não desistir naquele 10 de dezembro no Pacaembu pintado de branco e preto. O jogo começa e pênalti para o Santos. Giovani na bola e a torcida solta o grito da garganta de gol. Minutos depois, 2-0 Santos, Giovani de novo. Um golaço. Fim do primeiro tempo, todo mundo desce pro vestiário, como de costume, a gente sabe, protocolo e tudo mais, mas não o time do Santos. Eles ficam em campo, não querem nem por um momento se afastar daquela atmosfera que a torcida santista proporciona cantando sem parar. O jogo recomeça e a vantagem muda de lado com o gol de Macedo após uma assistência de Giovani. O Fluminense até desconta, mas aquele jogo, já estava decidido, cara. Era pra ser nosso. A gente logo faz o quarto e o quinto com Cavado Caia e Marcelo Passos. O Fluminense tenta fazer o segundo ali, mas acabou. 5-2 Santos. O apito final veio com a inacreditável classificação santista. A atuação de gala de Giovani com seus cabelos vermelhos e a frase "Nós vamos vencer e eu vou fazer 2 gols" lhe rendeu o apelido de Messias. A torcida que foi ao Pacaembu naquele dia, e até mesmo os que acompanharam o jogo de casa ou de algum bar, enfim, não sabia como terminaria, mas estavam dispostos a acreditar até o fim e foram recompensados. A final daquele ano não foi vencida por nós. Por caprichos do apito, nós acabamos perdendo ela, mas nem mesmo isso foi capaz de apagar o feito memorável daquele esquadrão vestido de branco. Em 1997, o Santos deu todos os indícios possíveis de que o time não era só para os caras ou que o futebol era só para eles. Foi nesse ano que foi criado o primeiro time de futebol feminino do Santos Futebol Clube, que viria a ser reconhecido também como Sereias da Vila. Era a representatividade entrando em jogo. Havia um rapaz chamado Júnior e ele fazia parte da equipe da Marvel que trabalhava com consórcio de motos. Ele então começou a fazer times de futebol de salão feminino. E foi a partir dessa ideia que surgiu a parceria com o Santos. Seu Manuel Mari, ídolo do Santos, foi o primeiro treinador da equipe feminina do Santos lá em 1997 e também participou das primeiras peneiras do time feminino. No seu ano de formação, o time chegou à final do Campeonato Paulista e acabou sendo derrotado pelo São Paulo. Faziam parte daquele time nomes como Fanta, Solange e Elane. A história do time feminino do Santos, apesar de ser bem recente, é muito grandiosa, com 2 conquistas da Libertadores, uma do Campeonato Brasileiro. É claro que nós tivemos uma certa pausa aí de 2012 a 2015, né? Mas a equipe feminina voltou. Tivemos nomes como Marta, Cristiane, que conquistaram a Libertadores lá em 2009, 2010. E Cristiane está no elenco hoje, ao lado de Kathleen também, que é uma outra sereia que fez história. Tem mais de 100 gols, artilheira nata. A pausa que o time feminino do Santos fez acabou atrasando a equipe em alguns quesitos, como por exemplo a estrutura. Mas nem isso é capaz de apagar a nossa história. E é claro que na história o Santos segue sendo extremamente importante para o futebol feminino por ter sido um dos times pioneiros ao abraçar a modalidade. Em 2002, o Santos nos presenteou com uma época de ressurreição, onde o time jovem e desacreditado desafiou os gigantes e ergueu a taça de campeão depois de longos 18 anos de espera. O ano era 2002, quando os meninos da Vila fizeram história no Campeonato Brasileiro. 2 anos antes, o Santos tinha investido pesado em contratações, as famosas medalhões, mas essas contratações não deram certo e o time acabou tendo problemas financeiros. Depois de um início de ano cheio de eliminações e quase 4 meses sem um jogo oficial, Emerson Leão foi contratado. O time disputou 4 amistosos e um deles foi contra o Corinthians, vencido por 3-1. Essa informação é importante porque quando o Leão pediu para que marcasse no amistoso contra o Corinthians, ele foi chamado de louco. E claro, o time do Santos era jovem, cheio de moleques, enquanto o time do Corinthians era um time mais experiente e com bons nomes. Era meio loucura assim, mas a gente venceu. E isso, é claro, ainda não estava resolvido, porque lá no final do campeonato, Santos e Corinthians se enfrentariam novamente. A importância desse amistoso também está ligada ao fato de que foi por conta dessa vitória que
o Emerson Leão chegou à conclusão de que não queria pedir nenhuma contratação e que ele ia para o Campeonato Brasileiro com a molecada. O Santos começou o Campeonato Brasileiro sendo cotado para rebaixamento, mas os meninos não se intimidaram. É claro que a gente teve uma oscilação de resultados ali. O Santos conseguiu a classificação em 8º lugar, o último lugar ali para ir para a próxima fase. E nas quartas de finais a gente pegava ninguém menos, ninguém mais do que o melhor time da competição, que no caso era o São Paulo. O Santos não se intimidou mais uma vez, foi 3-1 na Vila e 2-1 no jogo de volta no Morumbi, de virada, com o Diego brilhando. Na semifinal a gente enfrentou o Grêmio. Como não tínhamos a melhor campanha, fizemos o primeiro jogo na Vila Belmiro e vencemos por 3-0. No jogo de volta, perdemos por 1-0, mas não foi suficiente para a classificação gremista. E claro, nós avançamos para a final, de time cotado para rebaixamento, a finalista do Campeonato Brasileiro. Esse é o nosso Santos. O primeiro jogo era mando do Santos, mas as duas partidas foram realizadas no Morumbi. A segunda final foi sofrida. Diego machucou no início do jogo, precisou deixar o campo e a gente acabou abrindo o placar, apesar dos pesares, né? Com o Robinho, que antes de fazer o gol, eternizou as 8 pedaladas, acabou sofrendo o pênalti e converteu a cobrança. 1-0 Santos. Aos 30 do segundo tempo, o Corinthians empatou. E 9 minutos depois, o Corinthians virou. Faltavam então 6 minutos, mais acréscimos, e a gente precisava buscar o resultado. O coração já não cabia no peito quando Elano empatou o jogo novamente. Mas é claro que a gente queria o quê? A gente queria a vitória. E ela veio. Foi emocionante, foi sofrida, foi no último lance do jogo, do campeonato. Mas ela veio e olha, foi golaço. Léo colocou no ângulo, tirou qualquer chance de por um segundo sequer alguém falar que não merecíamos aquele campeonato. O Santos ressurgiu, a alegria foi renovada e a torcida pôde chorar e sorrir com o título conquistado em cima do rival em um dos jogos mais emocionantes do Campeonato Brasileiro, para lavar a alma. Poderia ter sido momentos isolados ou até mesmo uma coincidência, o raio cair mais de uma vez no templo do futebol. Mas não era. Na Vila Belmiro, os raios caem sim mais de uma vez, mais de 2 ou 3 vezes. Todos os anos, os torcedores esperam com esperança um novo talento surgir. E na conquista da Libertadores de 2011 ou na Copa do Brasil de 2010, não foi uma exceção. A ousadia, a alegria, o resgate dos velhos tempos, a esperança de uma nova promessa. O time de 2010, com Neymar em companhia, encantou e resgatou a magia do futebol arte do Santos. Fosse pelo jeito ousado de jogar, pelas jogadas ofensivas, pelas goleadas ou até mesmo pelas dancinhas da comemoração. Aquele time só faltou fazer chover, virou o time da moda. A conquista da Copa do Brasil de 2010 não deixou dúvidas do que aquele time poderia fazer e da onde poderia chegar. Foram 39 gols em 11 jogos, uma média de 3 por partida. No ano seguinte foi a vez de conquistar um outro título ainda mais grandioso. Depois de alguns perrengues na fase de grupos da Libertadores, o goleiro Rafael ficou marcado por uma frase icônica, épica. Olha nos meus olhos, nós vamos classificar. Não só classificamos, como pintamos a América inteira de branco e preto. Cara, não dá pra rever esses lances e não sorrir. É automático o sorriso na minha cara. Sério. Mas apesar de toda a nossa história grandiosa, o Santos também passou por alguns perrengues aí. Mas esses momentos sufocantes foram superados com muita resiliência. O título brasileiro perdido em 95 por erro de arbitragem, a Libertadores perdida para o Boca em 2003, o Mundial para o Barcelona em 2011, ou até mesmo a Libertadores recente em 2020. Foram títulos perdidos, mas superados. Só um tanto. Porém, existem momentos como os vividos em 2008 que poderiam ter terminado de outra forma. E foi onde a resiliência mais se fez presente. Um chute torto, despretensioso de um equatoriano, contando com um desvio no caminho, nos assegurando na primeira divisão, ou até mesmo as 3 últimas competições nas quais corremos sérios riscos de rebaixamento, mas conseguimos nos salvar aí, mesmo que nos acréscimos em algumas delas, podendo manter intacto o orgulho de bater no peito e dizer que nunca fomos rebaixados. O Santos protagonizou momentos icônicos, feitos extraordinários, jogos que nos fazem recordar o passado com aquele sorrisinho de
Não vi Pelé, mas vi Messias. Não vi Pelé, mas vi Neymar. O único time que em 1969 conseguiu fazer uma guerra parar só para que pudesse jogar. O time com mais gols no mundo. O único clube que em um mesmo ano conquistou os 4 títulos oficiais que disputou. O Paulista, o Brasileiro, o Sul-Americano e o Mundial. O único time a estar no hino de um outro clube. 8 vezes campeão brasileiro, 3 vezes da América. 2 vezes campeão mundial, o maior time da terra, o time do rei. O Santos é isso, é o esquadrão de branco, de preto, de branco e preto. O Santos é a reinvenção, é o não se conformar, é a transformação, é o acreditar, é a esperança, a resiliência, é a tradição. O Santos é coração.